A graça e a paz. Meu nome é Flaviane Medeiros, sou membro da Igreja Metodista Central em Curitiba e fui desafiada a participar desse momento devocional da Igreja Metodista Central em Biporã, sob o tema Equilibrando os Pratos. Deus tem nos ajudado nessa difícil tarefa de equilibrar os pratos, não é mesmo? E como Ele tem feito isso? Bom, na minha vida, Ele tem me auxiliado a selecionar os pratos que realmente importam. Pensando no equilibrista lá do circo, ele inicia sua apresentação com poucos pratos. E depois, conforme vai passando o número, vai aumentando a dificuldade, ele vai inserindo novos pratos e isso vai cada vez mais aumentando a dificuldade e ele tem que manter todos os pratos rodando e se equilibrando, porque se eles pararem de rodar, eles vão cair e vão quebrar. E pensando nisso, a gente precisa escolher e selecionar, então, os pratos que são de fato essenciais, para que a gente não gaste tanta energia tentando equilibrar todos esses pratos. E essa escolha, ela é fundamental. E Deus tem nos ajudado a selecionar esses pratos que são essenciais, nos lembrando sempre de colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas e nas nossas escolhas. E não deixando, então, com que a nossa fé e a nossa esperança se esmoreça. Não é verdade? Então, neste tempo de pandemia, ele me fez perceber que eu tinha muitos pratos. Eu fazia tanta coisa, né? Trabalho, estudo, ministério na igreja, tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. A nossa rotina era intensa. E aí, durante esse período de pandemia, em que a gente precisou parar, né? No meu trabalho, eu preciso viajar bastante. Então, principalmente as minhas viagens, nesse período de 1 ano, cessaram. Né? Então, durante esse período, eu pude perceber o que de fato é essencial na minha vida. E pensando nisso, então, eu pude selecionar os meus pratos, né, com a ajuda do Senhor. E isso foi muito importante para o meu crescimento, tanto espiritual quanto pessoal. Então, meu período devocional, por exemplo, eu pude dar mais ênfase nesse momento, né, de pandemia. Essas angústias que nos trazem, as más notícias que recebemos, isso nos faz nos aproximar um pouco mais de Deus, não é verdade? E também eu estou lendo um livro que falou muito profundo ao meu coração em relação a essa questão das prioridades. O título do livro diz: Você é aquilo que você ama. E o autor desse livro é o James Smith. E nesse livro, ele apresenta uma analogia feita por um dos pais da igreja, o Santo Agostinho. Nessa analogia, o Santo Agostinho compara o amor. Então, né, o livro diz que nós somos aquilo que a gente ama. Então, nessa analogia, ele compara o nosso amor, o amor à gravidade. E o texto, então, que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso, diz assim, ó: Meu peso é meu amor. Para onde sou levado, é o meu amor que me leva. Os amores que nos orientam são como um tipo de gravidade, carregando-nos na direção em que pesam. Se o nosso amor está voltado para coisas materiais, então ele é um peso que nos arrasta para baixo, para coisas inferiores. Quando, contudo, nossos amores são estimulados pelo fogo renovador do Espírito, nosso peso tende para cima. Que o Espírito Santo nos ajude a mantermos para cima os nossos pratos, principalmente os pratos essenciais. Que Deus nos abençoe.